Nesse mês da Bíblia, e nós estamos pregando sobre as parábolas, né? E as parábolas eram uma maneira pela qual Jesus tinha de se comunicar com as pessoas de antigamente, que eram muito simples, né? Que não conheciam palavras diferentes. Era uma maneira da qual as pessoas podiam assemelhar o cotidiano delas, do dia a dia, com as palavras do reino. E o mais interessante da parábola é que a gente pode evoluir como a gente já evoluiu todo esse tempo, mas não muda, né? Você vai entender ela independentemente se você está no século 20, 21, no século 10, século 1 depois de Cristo. Então, assim, essa é a parte interessante do método como Jesus usou para evangelizar as pessoas. Todo mundo achou, então? Nós vamos começar no 24. Vamos pegar lá. Jesus pôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas também apareceu o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeastes bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: Foi um inimigo que fez isto. Replicaram-lhe: Queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele. Arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: Arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa parábola ela é muito interessante porque ela fala de Deus e do diabo. Deus sendo o trigo e o diabo sendo o joio. Por quê? Deus só veio para semear as coisas boas. E nós sabemos que o inimigo vem para arrancar, matar, tirar e destruir tudo o que é bom de Deus. Achei muito interessante quando o Júnior falou que nós somos os escolhidos, né? E aqui, se você ler essa parábola, o trigo foi o escolhido. Jesus podia ter falado, Deus podia ter falado: tira tudo que está lá no campo, tudo que cresceu. Arranca tudo e põe lá para queimar, joga fora. Se ele fizesse isso com nós, porque nós somos pecadores. Jesus podia falar: não, você pecou, mas nós vamos arrancar tudo e vamos jogar fora, vai todo mundo para o inferno agora. Mas ele não fala isso. O que ele fala? Se arrependam e venham para mim. Isso é uma das coisas que Nossa Senhora sempre diz quando ela aparece: se arrependam, peçam perdão, voltem para mim. Porque Jesus tem um coração enorme e misericordioso para nos aceitar e nos perdoar sempre com que a gente chega para Ele. Então Jesus foi a pessoa que Deus enviou para tirar esse joio que teve em nós. Só que Ele só consegue tirar esse joio se a gente abrir o nosso coração e permitir com que Ele faça isso. Se você não dá abertura para Deus, para com que Ele venha e faça a obra em você, Ele não vai fazer, porque Ele não obriga ninguém a fazer nada. Eu até anotei aqui, porque eu achei, estudando para essa pregação, é incrível assim como que a gente aprende e descobre muitas coisas, que você já leu essa parábola várias vezes, mas você não parou para prestar atenção. Então eu vou tentar seguir o que eu escrevi aqui, que é para eu não perder essa linha de raciocínio que eu, estudando e pesquisando, eu achei muito interessante. Nessa parábola, quem semeia boa semente é o Filho do Homem, que é Jesus. O campo é o mundo e nós vivemos no mundo. Então, como que nós vamos conseguir viver nesse mundo e estar separado do joio e do trigo? Porque na parábola eles cresceram juntos, não tinha como separar.
né? Não tinha como fazer essa distinção. A boa semente que é semeada são as pessoas que pertencem ao reino de Deus. Então, se você quer pertencer ao reino de Deus, você precisa fazer o bem. E como que a gente vai fazer o bem? Sendo que a gente vive num mundo na qual as pessoas têm inveja, na qual as pessoas querem ser melhor do que um que o outro, ninguém está disposto a ajudar. Muitas vezes a gente não faz o mal, mas a gente se omite, e se omitir também é fazer o mal. Às vezes você acha que você não está fazendo nada de errado, mas quando você vê alguma coisa e você se omite, você está fazendo mal. Esse tempo atrás apareceu na minha casa um rapaz que às 11 horas da noite, que estava apanhando do pai e estava pedindo ajuda, a gente não sabia o que fazer, liguei para a polícia, aí depois de muita conversa com o menino falou que o pai tinha arma em casa, que ele estava preocupado que a mãe dele estava lá, e eu acabei comentando com a polícia, né, da preocupação do rapaz pelo pai ter arma dentro de casa. E o Leandro ficou bravo comigo e falou, se fosse no Rio, se você é testemunha no Rio de Janeiro de alguma coisa e você fala esse tipo de coisa, outro dia você é morto. Eu falei, eu prefiro ser morto sabendo que eu não estou omitindo nada, do que eu omitir alguma coisa e depois essa pessoa vir a morrer, porque daí eu vou depois ter que pagar as contas e acertar com Deus, porque eu estou omitindo uma coisa que eu sei. Então, muitas vezes, fazer o mal não é fazer o mal, é você também omitir, né? E Deus é muito claro, a gente reza no ato de contrição, que a gente peca por omitir, tanto em pensamentos e em palavras, atos e omissões. Então, nós precisamos ficar bem atentos com isso. O joio são os que pertencem ao maligno. Quem estava no retiro do Padre Rodrigo Maria, né? Acho que saiu de lá meio assustado, acho que todos nós. Porque ele foi bem claro, se você não é de Deus, se você está no pecado, você não pertence a Deus. Ele foi claro. Se você não é de Deus, então você é do demônio. Então imagina como é, porque a gente sabe que a gente é pecador. Então a gente sabe que, querendo ou não, a gente tem uma parte ali de ruim dentro de nós. Mas é aí quando vem a misericórdia de Deus. E é quando essa parábola vem nos mostrar que Deus fala, deixa crescer, não tira todo o joio. Porque se você for arrancar o joio, você vai arrancar também o trigo. Então Deus nos dá essa oportunidade de nos arrependermos e nos voltarmos para Ele. Nós também, né, claro, sabemos que quem semeia o joio, né, é o inimigo, então é o diabo. A colheita que fala aqui é o fim dos tempos. Alguém já parou para pensar? Eu achei muito interessante que a colheita que fala aqui é o fim dos tempos. Aqui é bem claro, é que na hora da colheita, onde é que está aqui? Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita direi aos ceifadores, arrancai primeiro o joio e atai-os em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Né? Os ceifadores são os anjos, que na volta os anjos vão vir e vão separar os bons dos ruins. Né? E esse queimar que Jesus fala é o fogo do inferno. Porque não tem opção. Não tem opção. Eu sempre brinco com o Eduardo, toda vez que eu vou pregar eu falo isso, né? Eu sou horrorizada do purgatório. Eu não quero, se eu puder eu vou para o céu direto. Eu sempre falo, não quero ir. O Eduardo ainda brinca, você vai para o purgatório ainda tá bom, que o purgatório você está salvo. E o Padre Rodrigo Maria falou, tá errado, quem pensa assim tem essa mentalidade errada. Você não pode querer buscar o purgatório, você tem que buscar a Deus, buscar a santidade. E buscar a santidade nada mais é do que você tentar ser melhor a cada dia. Você reconhecer o seu erro, é você buscar e viver a palavra. Especialmente nesse mês da Bíblia, da gente buscar ler mais, de buscar conhecer a palavra. Porque se você busca de conhecer a palavra de Deus, se você entende o que fala, depois que você errar, você rapidamente vai cair em si e vai buscar a confissão. Vai buscar, né, o perdão de Deus. Buscar a absolvição dos pecados. E uma outra parte também assim, que eu achei muito interessante é a parte que fala, né, enquanto... Quer ver? Deixa eu voltar aqui que eu preciso achar.
bem no começo aqui que fala, né? Na hora, porém, que os homens repousavam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. Sempre que a gente fica desatento, o inimigo age na nossa vida. Da mesma maneira como Jesus, quando ele estava lá no Horto das Oliveiras, ele pediu para que os discípulos orassem, ficassem em oração, e eles adormeceram. Então aqui está o perigo da preguiça espiritual, o perigo da gente querer fazer tudo o que é bom, tudo que esse mundo oferece e não buscar a oração, não buscar estar mais próximo de Deus, né? Nós fizemos o seminário, a Escola Paulo Apóstolo 4, e explicava a diferença das orações, que você tem que ter a tua hora de oração, você tem que ter 1 hora de oração com Deus por dia, e é muito difícil. A gente pode gastar 1 hora para fazer qualquer coisa, mas a nossa 1 hora de você entrar e sentar dentro do seu quarto, trancar a porta para ficar em oração com Deus, eu acho assim que são poucos de nós que fazem isso. São poucos. A minha tia no Brasil, ela faz. Ela entra no quarto dela, tranca a porta e fica em 1 hora em oração. E eu admiro isso porque fazer as coisas para Deus requer muito sacrifício. Você precisa se abdicar das coisas para poder fazer para Deus. E fazer sacrifício é uma coisa muito bonita, porque Jesus se sacrificou por nós. Ele foi a única pessoa que verdadeiramente se sacrificou para fazer a vontade de Deus, né? E nenhum de nós, infelizmente, consegue. A gente tenta, e é muito importante tentar. E Deus, ele fica contente que a gente tenta. E nós precisamos tentar. Mesmo quando você tenta e você falha, o importante é você não desistir. E então, nesse mês da Bíblia, eu gostaria de convidar, né, a cada um de nós a buscar, a conhecer um pouco mais, a pedir para que Deus dê essa graça da vontade de ler, da vontade de participar, né? Porque o demônio, ele caiu do céu pelo errado que ele fez. Ele foi o joio dentro do paraíso. Só que nós não vamos ter essa oportunidade nem de cair, porque se nós não sermos o melhor que pudermos aqui, nós não vamos ter oportunidade de subir ao céu e contemplar a face de Deus. Então nós precisamos desde já buscar, né, a ser trigo, a semear a boa semente, para com que nós não precisamos estar pagando para ser tirado no fogo do inferno, porque é isso que a gente está fazendo aqui. A gente vive num mundo qual a gente só trabalha, conta que não para de chegar, um estresse na correria do dia a dia, e a gente está pagando basicamente para ir para o inferno. A realidade é essa, e eu falo por mim, porque eu peco o tempo todo. Só que hoje, assim, graças a Deus, Deus me deu a graça de pecar. Não sei nem se é graça, né? Eu acho que assim que a gente age tão naturalmente, mas depois que eu peco, eu tenho, graças a Deus, a sabedoria de saber que eu fiz alguma coisa de errada, na qual há 3 anos atrás eu já não teria essa mentalidade. Então eu louvo a Deus por isso, e vamos, né, orar, pedir para que Deus continue nos dando a graça de reconhecer que nós somos pecadores, de reconhecer que nós somos joio muitas vezes na vida das pessoas, né? E para que a gente possa crescer na nossa vida espiritual, crescer a cada dia mais e poder ser trigo na vida das pessoas e não ser, né, arrancados na hora da colheita e ser lançado na fornalha. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Seja louvado. louvado.